emocionada com esse momento. Cheguei de um curso que acabou de finalizar, de mediação de conflitos. E, como toda finalização de curso, a gente traz os aprendizados, a gente fica muito emocionada com as coisas, os feedbacks que os alunos trazem. E, para mim, continuo emocionada aqui para falar da justiça restaurativa e da violência. E contar para vocês algumas cenas impactantes que aconteceram e que eu trouxe de volta, né, para dizer como é que eu me inspirei, né, quais foram as alavancas para a minha inspiração em chegar no momento que eu cheguei, trabalhando com a justiça restaurativa desde 2005, com projetos em escola. E eu diria para vocês que eu começaria essa conversa dizendo, se eu perguntasse a cada um de vocês, quem não viveu, quem viveu uma situação de violência, teríamos muitas histórias para compartilhar. Eu queria compartilhar as minhas histórias. A primeira história que eu queria compartilhar com vocês é quando eu tinha 12 anos, estava no ginásio, naquela época ginásio, e chegando à classe, eu vi uma cruz suástica, que é o símbolo máximo do nazismo, desenhado na lousa. E eu não consegui, nesse momento, recuperar a emoção que foi a surpresa, o susto, né? Porque, naquela ocasião, no ginásio, tínhamos colegas da comunidade judaica, assim como eu, sou judia, e aquilo me surpreendeu. Eu disse, enfim, não soube o que fazer com aquilo, não lembro se eu cheguei a chamar atenção ou pedir para alguém dizer o que é isso. E várias vezes essa questão se repetiu. A segunda história que eu trago à memória é quando eu estava em formação em terapia familiar, como terapeuta familiar. Nós estávamos fazendo um workshop sobre a família de origem do terapeuta. E foram pedidas fotos para a gente trazer da nossa família, dos nossos antecedentes, avós paternos, bisavós, né? E a história que nos tocava, né? E eu trouxe ali para o meu pequeno grupo do workshop, mostrei a fotografia dos meus avós e uma fotografia degradante do Holocausto. E uma das colegas me disse, o que é isso? Isso aqui faz parte do teu passado, por que você traz para o presente? Que história é essa? Esquece, isso foi passado, isso não tem nada a ver mais com você. Claro que você não vai contar para os teus filhos essa história, claro, né? E eu fiquei assim, tocada, sentida, indignada. Eu lembro da minha indignação, comecei a ficar com muita dor de cabeça, não consegui me manifestar, não consegui dizer nada, e pedi para sair um pouco da atividade e dizer, eu preciso de um tempo. E aí uma das supervisoras me acolheu, e aí eu consegui manifestar o meu sentimento, a minha emoção, diante daquela fala que era violenta para mim, naquele momento. E depois eu voltei para o workshop. O que essas cenas impactam, mergulhada na apresentação do TED, buscando as linhas condutoras da minha fala, eu vivi uma situação presente, como professora da mediação, quando algumas alunas entraram na sala de aula, no comecinho do dia, e estavam muito chocadas, e uma delas chorava muito. E aí eu disse, o que houve? E elas me contaram uma cena que tinha acontecido na padaria, que elas estavam sentadas, numa boa, tomando um café da manhã, e apareceram dois senhores e perguntaram, por que vocês ocupam essa cadeira? Vocês não precisam dessa cadeira. Aí uma delas disse, desculpa. E ele disse, desculpa? Vocês todas mulheres mal amadas? Né? Que coisa, né? Que desprezo. E elas disseram, nossa, vocês são homens grosseiros. E aí, ao invés
né, de diminuir a agressividade estava presente e eles avançaram. E ninguém se mexeu na padaria, e ninguém disse nada. Todo mundo se retirou, e elas se retiraram com muito medo e vieram à sala de aula e contaram. Uma delas estava muito chocada, uma negra, uma moça que é advogada, muito importante na nossa relação. E ela chorava muito e dizia assim: eu não consegui dizer nada, eu só olhava para ele de uma forma irônica. Quem ainda não viveu essas situações de violência? E a pergunta que fica, né, quando a gente compartilhou na classe, como cada um percebia, tinha ouvido essas histórias, essa história especialmente, né, as pessoas puderam dizer da sua impressão, do seu sentimento, da sua indignação diante de cenas de violência e de agressão. E, nesse momento, escolhemos acolher a nossa colega, né, ouvi-la, e ouvir fez ela poder dizer do que sentia. E aí, para mim, está a questão da conexão, que eu acho que é aí que me traz para a mediação, para a justiça restaurativa, que é um momento em que você pode se conectar com você mesmo e dizer o que você está sentindo. O que poderíamos perguntar? Quem eram os culpados? Por que não se chamou a polícia? Por que não se agrediu de volta esses senhores que foram tão agressivos, né? O que poderia ter sido feito? Devolver a agressão? Essas são perguntas que fazem parte da justiça tradicional e que dizem da penalização, e dizem do castigo. É a lógica retributiva da justiça, é o sistema penal de justiça que vai buscar os culpados, que vai penalizar alguém que cometeu um erro, uma agressão, uma violência. Não é essa a nossa forma de trabalhar. A nossa lógica é uma lógica restaurativa, onde, ao invés de eu perguntar quem são os culpados, eu pergunto: me conta como foi essa história para você. Eu tenho a oportunidade, no círculo, de ouvir cada um contando a sua história, do seu ponto de vista, como foi afetado por aquela violência, o que sentiu e o que pensou naquele momento. Assim como aquele que ofendeu, eu vou saber o que fez naquele momento com que ele fizesse o que ele fez, o que o levou a fazer, o que ele pensava e sentia naquele momento em que ele agrediu, e quem mais foi afetado. Por quê? Porque a justiça restaurativa, ela fala da comunidade, ela religa, ela resgata valores, né, dos círculos restaurativos que já haviam nas tribos indígenas e ainda estão muito presentes nas tribos indígenas, e que aliam a questão do consenso, da resolução de conflitos que temos hoje, né, com a mentalidade e a cultura das tribos indígenas, dos nossos ancestrais, que já se sentavam com o fogo em círculo, né, na fogueira, no fogo, nossas famílias que se reuniam em volta da mesa, né, e hoje nós estamos recuperando a possibilidade de conversar em círculo. Por que em círculo? Que coisa que o círculo tem que nos traz a lembrança, né, de quais são os princípios que trazem a questão do círculo restaurativo. Né? Os valores humanos, eles estão na base do círculo restaurativo. Pode tocar. E aí eu diria para vocês, se vocês fossem pensar no círculo, pensem que todos ficam visíveis ao círculo. Todos podemos ver e todos podem nos ver. Né?
estamos absolutamente, não sei se a palavra vulnerável seria, mas assim, todos podemos ser vistos igualmente. Todo mundo senta na mesma altura, né? Todos compartilhamos, e o fundamento do círculo é a inclusão das diferenças, né? O respeito mútuo. E nós trabalhamos muito com uma peça de fala, que eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas nós escolhemos uma peça de fala muito significativa para o grupo, e cada um, na sua vez, vai falar sem interrupções e depois passar a peça de fala para frente, para que cada um tenha a oportunidade de falar. Aqui nós estamos falando, né, e eu lembro de uma definição da violência da Hannah Arendt, que é uma filósofa desse século, que ela diz: a violência tem a ver com a negação, a impossibilidade de se dizer, né? A gente age. É o império do silêncio, né? É poder, é agir sem argumentar. E é exatamente esse sentimento que estava conectado com um sentimento que eu tinha de por que eu não disse para minha colega da raiva que eu sentia, da indignação da fala dela. O que me impedia de falar? Né? O que eu não consegui dizer? Né? Que eu precisei chorar e guardar toda a minha raiva. E eu sempre me perguntei, do meu povo, da época do nazismo, do Holocausto, eu sempre me perguntava o que fez com que aquelas pessoas acreditassem e não tivessem reagido, se perguntado e se questionado, afinal de contas, para onde estão nos levando. E isso tudo me traz muito próximo e muito conectado, né, com essa questão. Com essa questão do preconceito, com essa questão do desrespeito às diferenças, né? E o círculo promove, e ele é, vamos dizer, apaixonante, porque os projetos nos quais eu estou envolvida foram iniciados no Brasil por juízes da vara da infância e da família, que foram ao viajar, né, para outros países, onde a justiça restaurativa tem se disseminado desde 1971. E, a partir daí, amantes dos princípios restaurativos, eles nos convidaram para fazer parte desse processo. E eu tenho só 3 minutos, então eu ia resumir o meu caso de bullying, que eu ia trazer para vocês, imaginando que nós estamos num grande círculo, onde 2 adolescentes, uma menina que era chamada de testuda pelo colega, um dia, cansada de ser tão agredida, acabou machucando o colega e derrubando ele, houve uma mobilização da polícia, enfim, machucou muito o menino, e, no fim, a escola convidou para um círculo restaurativo, né, onde tanto a menina podia dizer de como ela se sentia ofendida, quanto o menino poderia dizer que ele não imaginava, sendo amigo dela, que ele teria machucado ela tanto. E, nesse círculo restaurativo, a comunidade é chamada, os pais são chamados, os amigos são chamados. É um grande círculo onde existem suportes, né, dentro das relações. E aí realmente se pergunta, segundo o seu ponto de vista, o que aconteceu, o que você sentiu, o que pensou, e o que podemos todos nós fazer para darmos o melhor, para conseguir os melhores resultados desse círculo. O que fazer? Ao invés de colocá-lo numa prisão e ele ficar completamente fora da sociedade, né? Como nós podemos ajudar este criminoso que era chamado e é chamado criminoso, que fica marcado para o resto da vida, este menino dá uma oportunidade para ele reparar o dano que ele cometeu. E isto é muito importante, é um dos princípios fundamentais que fazem a diferença nessa metodologia, é reparar os danos, é a possibilidade de reparar os danos e ouvir a vítima, porque muitas vezes a vítima não é ouvida, né? Então, eu acho que era isso que eu queria contar para vocês. Claro que podíamos conversar há muito tempo.
Então, queria terminar dizendo que, num próximo momento, eu gostaria muito de que cada um pudesse contar as suas histórias, porque a gente se transforma a cada história nova que as pessoas contam, né? Agradecer esse momento e dizer que, depois de me capacitar em mediação e justiça restaurativa, eu fiz modificações pessoais muito fortes. E eu gostaria que vocês pudessem pensar realmente quantas das situações que a gente vive e de que forma a gente pode estar pensando, sentindo e agindo de uma outra forma, no sentido de reparar os danos, entender as necessidades que o outro traz, né, para poder fazer o melhor na situação. Então, eu queria agradecer esse momento e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho o Ricardo, meu filho, que vai falar, a Tati, que tocou rebolo, e, para mim, é uma satisfação grande. E eu me despeço. Muito obrigada.